Olá, continuamos juntos no Equinócio Verdade desta semana. Desde a semana passada, nós aprendemos as diferenças. Zona Franca de Manaus, Zona Franca Verde, área de livre comércio. E estamos aprendendo também a descobrir como nós que vivemos em Macapá e Santana somos beneficiados com essas áreas, com essas isenções fiscais. Para quem perdeu o programa da semana passada, nós conversamos com empresários e conversamos com líderes de instituições que representam o empresariado. E no programa de hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais. Então, para quem perdeu, vamos relembrar um pouquinho os melhores momentos do que nós vimos juntos na semana passada. A área de livre comércio no Amapá, ela foi assim uma coisa fantástica que aconteceu. Graças a isso é que nós conseguimos modernizar, alavancar o comércio aqui e nos tornarmos um comércio muito forte. Então, é essencial que nós tenhamos, que a gente continue com a área de livre comércio e a gente faça expansão dela na questão da Zona Franca Verde. Nós estamos no coração da Amazônia. Então, fora os negócios tradicionais que nós temos no comércio, é importante também o olhar para a inovação, para as startups, para os negócios escaláveis, e a gente tem visto aí muitos jovens, inclusive jovens amapaenses e também jovens de fora que estão vindo para o Amapá usufruir desses benefícios e desse grande apelo que só a Amazônia tem. É o único meio de ter que concorrer com o resto do Brasil, né? Porque nós estamos, Carlos, aqui, a locomoção muito, se não for por estrada, se não for por via fluvial, tem que ser por via aérea. Então, é o único meio de a gente atrair as pessoas para que possam investir no Amapá. A área de livre comércio é o incentivo que a gente tem hoje, né? É um incentivo que é onde você tem a oportunidade de montar um negócio em Macapá e hoje, se você comprar hoje um eletrodoméstico, é muito mais barato que qualquer lugar do Brasil. A Zona Franca de Manaus, ela foi criada, né? Ela é um modelo pautado na política de incentivos fiscais. Como a região norte, como um todo, era uma região pouco desenvolvida, industrial, economicamente, socialmente, era uma região isolada do restante das outras regiões do país, distante também dos outros centros econômicos, né, do nosso país. Então, o governo ele criou essas áreas de incentivos fiscais, né, de regime especial, sendo que a Zona Franca de Manaus, as empresas que se cadastram, né, elas possuem isenção do ICMS e do IPI, tanto na entrada de produtos quanto na saída de produtos. Então, a gente já se lembra que a área de livre comércio de Macapá e Santana existe graças à articulação política local e ela está agregada obrigatoriamente à Zona Franca de Manaus. Então, vamos com as reportagens inéditas. Não perca tempo, fique com a gente. O Equinócio Verdade está no ar. Vamos conversar com o economista Jurandir Juarez, que participou da criação da área de livre comércio por aqui. A área de livre comércio foi a primeira grande experiência que nós tivemos já com o Estado constituído por força da iniciativa privada e com a companhia do poder público. Foi uma oportunidade, foi um gesto de esperteza política do presidente Sarney, que aproveitou um determinado momento em que foi possível criar uma instituição que organizasse o comércio do Amapá, se estendesse também para a Amazônia Ocidental, mas fundamentalmente o objetivo era a área de livre comércio de Macapá e Santana. E isso foi feito, foi bem entendido pelo empresariado do Estado. E foi possível, por isso, construir esse modelo de área de livre comércio que vale tanto para nós aqui, quanto lá para os outros estados que têm área de livre comércio, e transformou a atividade comercial, que era anacrônica, eu não diria atrasada, mas estava assim, não adequado ao que acontecia no restante do país e no restante do mundo.
E hoje nós temos uma atividade comercial que é consentânea com o que ocorre nas melhores praças do mundo. Para o consumidor final, o que muda na vida dele estar numa área de livre comércio ou em outro local do país? Bom, no caso do Amapá, fundamentalmente o abastecimento. Nós tínhamos um problema crônico de abastecimento. Como nós sabemos, e é assim até agora, embora haja um esforço muito grande de mudar, nós importamos quase tudo que consumimos. E importamos desde alimentos até móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, enfim, até os serviços nós importamos. E essa foi uma característica que foi nos dado pelo território federal. O território era uma entidade menor, de menor de idade, que era completamente administrada pelo Poder Público Federal. E com isso, também, todas as nossas necessidades eram supridas de fora para dentro. E assim, nós tínhamos bons salários, nós tínhamos uma boa renda. Do lado privado, nós tínhamos um empreendimento muito forte que explorava o manganês e também empregava muita gente e pagava bons salários. Ou seja, nós tínhamos capacidade de consumir. Isso, de certa forma, fez negligenciar a produção local e potencializar a importação. Só que nós tínhamos, principalmente dos anos 80 em diante, nós tivemos uma economia fechada. A economia brasileira era uma economia fechada, nós não podíamos importar. E por isso nós sofrimos aqui do Amapá de um crônico problema de falta de abastecimento. E era de tudo. Aqui nós tínhamos inconstância de abastecimento, desde alimentos, outros produtos que são de consumo direto, e tinha essa inconstância. A área de livre comércio veio suprir essa necessidade. Quer dizer, hoje, mas isso já se pode falar de 20 anos, já nós temos um abastecimento constante de todos os produtos que nós quisermos. E abastecimento de produtos nacionais e também de produtos estrangeiros. Hoje o Amapá é mais competitivo? Ah, sim, com toda certeza. Não é? A nossa área de livre comércio, com os incentivos fiscais que ela trouxe junto, fez com que os produtos brasileiros vendidos no Amapá competem até com os mesmos produtos vendidos fora. Nós temos produtos que são vendidos aqui por causa dos incentivos fiscais que são mais baratos aqui em Macapá do que até na área onde ela é produzida. Mas isso não me permite comprar no Amapá e levar para outro estado? Ou posso? Pode sim, não só pode, como é esse um dos objetivos da área de livre comércio. Até comprar e fazer importação para o Amapá e vender para o resto do Brasil. Nós temos um chamado corredor de importação, que tem um incentivo espetacular, que levou até que empresas grandes, que poucas raízes têm aqui no Amapá, quase nenhuma, não é? Que é o caso da TAM, que fazia importação de seus aviões por aqui por causa das vantagens dos impostos, né, que eram reduzidos e outros nulos. Por exemplo, o CMS aqui se pagaria 2% para fazer essa importação. Então, o corredor de importação é também um instrumento da área de livre comércio. Hoje, nós estamos passando por um momento especial na política local, na política estadual e com a relação no regional e no nacional. Os antigos que eu digo da antiguidade, não é? Eles respeitavam a astronomia era uma das mais respeitadas ciências. E um dos pontos, assim, que segurava esse respeito pela astronomia era que se dizia que quando houvesse um alinhamento dos astros, e olha que eles não sabiam dos planetas, né? Então esse alinhamento permitiria que grandes coisas e grandes coisas boas acontecessem para a humanidade. Eu não sei se aqui está havendo um alinhamento dos astros, mas não sei também se seria preciso, mas nós estamos vivendo um momento especial para responder essa pergunta. Quer dizer, nós nunca tivemos uma conjunção de fatores positivos na política que pudesse nos estimular a pensar que vamos nos desenvolver do que neste momento. Para você ter uma ideia, nós nunca tivemos um ministro de Estado. E aqui eu não estou entrando na qualidade nem nos defeitos. Eu estou dizendo que nós nunca tínhamos tido. Eu, como deputado, tinha, às vezes, até um constrangimento de me dirigir ao líder do governo no Congresso, que naquela altura era o senador Jucá, que era de Roraima,
para tratar de assunto do Amapá com ele. Porque não tem como uma matéria andar no Congresso se o líder do governo, por exemplo, não abençoá-la. E agora eu tenho a satisfação de dizer que o Amapá tem um líder do governo no Congresso, o que permite dizer que todas aquelas questões que tinham que passar por outros líderes estão agora na mão da nossa bancada. E temos pela primeira vez também um ministro de Estado. E esse ministro de Estado é ministro de Desenvolvimento Regional. Isso significa dizer que nós não só temos um ministro, mas ele trata das questões do Amapá dentro do seu ministério. A ideia de se estar em uma área de livre comércio, uma zona franca, é não apenas comprar, mas comercializar, consumir produtos do comércio, desenvolver o setor primário, o agro. Espaço não falta, chuva tem bastante. E a indústria, que aqui no Amapá a gente sabe bem como funciona. Para Eliesir Viterbino, falta apoio político para a manutenção do incentivo. Eu vejo hoje o cenário com uma necessidade enorme de eles promoverem urgente um fórum em que inclua, logo nesse início, né, de várias gestões, tanto a governo federal, estadual, Luiz, a gente precisa urgente de um fórum de debate. Não se constrói, não se faz nada sozinho. Não adianta você vir com 1000 ideias, achar que você já foi gestor, que você agora tem experiência suficiente, mas você tem a melhor das qualidades, seja em qualquer relação, é ouvir as pessoas. E um fórum como esse, de modo organizado, onde se coloca as entidades e se promove o diálogo, ele franco, né? Não um diálogo assim onde você não pode se posicionar, pelo contrário, ele tem que sentar à mesa, seja as instituições privadas, seja os entes públicos, o setor legislativo, que é muito importante, para que esses agentes todos que têm que lutar juntos, essa é a grande condição. Um fórum é para expor ideias, depois alinhar aquilo que é necessário, definir o caminho para junto a gente seguir essa proposta do desenvolvimento econômico. Não é um papel só do governo, não é um papel só das entidades ou do ente legislativo. É um papel de todos. Agora é necessário ouvir. Então, nesse momento, eu aguardo, né, aqui de fora, seguindo a minha caminhada empresarial, e anseio por ver urgente um fórum de debate, onde todos em conjunto, com ideias diferentes, vão sentar com ideias diferentes. O governo tem uma ideia, as entidades têm outra, às vezes empresários grandes ou pequenos têm outras ideias, mas colocar na mesa com um acordo, né, de cavalheiros, sentamos, discutimos, esse é o caminho, para que todos ali assinem algo, uma proposta, né, para que a gente possa seguir esse caminho de desenvolvimento. É incrível a gente ver, né, Luiz, um estado como esse. Eu sou amapaense, estive 12 anos atrás de entidade, né, e é uma pena a gente ver um estado como esse, com tanta riqueza, né, não tem para a nossa logística, não tem para a nossa bacia camaroeira, bacia petrolífera, gás, não tem para a nossa mineração, para a floresta, para o agronegócio, né, para a posição que nós temos hoje de um estado que pode produzir respeitando toda a parte ambiental, né, saiu agora os números do IBAMA, o Amapá foi o que menos desmatou, então a gente tem todo esse selo ambiental que deveria estar sendo usado para a gente administrar melhor e desenvolver os nossos 28%, não mexe nada a mais do que 28%, mas nos deixem e façam como agentes públicos e as entidades também, ajudando num só caminho a desenvolver esse estado. As entidades também poderiam fazer mais. As entidades empresariais, para mim, que já estive, né, um bom tempo à frente, junto com outros dirigentes, eu digo que ela é a última fronteira de defesa do setor econômico, né? É a última fronteira. Se ela falhar, uso um exemplo. Se ela falhar, por exemplo, se eu, como empresário, posso ser o tamanho que for, se eu for bater lá na porta do governo, pedindo apoio para o que quer que seja, talvez me mandem voltar depois de 1 mês, 2 meses com a agenda. Se eu for lá através de um sindicato, talvez me mandem voltar com 1 mês. Mas se eu for com uma união de entidades lá, bater na porta, alguém vai dizer governador, prefeito, deputado, senador,
Quem está aí são todas as entidades, estão juntas, estão falando a mesma língua e estão meio que ali fazendo pressão, estão cobrando a posição representativa que eles têm. Eu tenho certeza, Luiz, que essa agenda, se não virar uma semana, talvez no mesmo dia nós sejamos atendidos. Esse exemplo mostra não somente o valor que tem na representatividade que cada instituição tem que exercer, mas, acima de tudo, na força e na necessidade que nós temos, porque eu não tenho força sozinho. Pode ser o tamanho que for, mas você não tem força sozinho, você precisa ser defendido pelas entidades, elas têm que se revestir desse poder, da posição que elas têm, elas estão hoje organizadas, não são entidades desorganizadas e que precisam, acima de tudo, né, se posicionar como a última fronteira da defesa dos interesses econômicos. E toda vez que a gente fala de interesse econômico, não está falando do empresário, a gente está falando que cada vez que uma empresa é defendida, você está defendendo um negócio. E o negócio ele gera emprego, oportunidade, gera dignidade, gera qualidade de vida, e é isso que a gente tem que pensar. Você já esteve na condição de presidente da Federação do Comércio Amapaense, então você sente na pele o que é lutar por uma categoria e ir lá junto à classe política brigar por melhoria e para a manutenção desses empregos? Eu sempre digo que a melhor gestão é aquela que você consegue se posicionar sem que as nossas relações pessoais sejam afetadas. Isso tem que ser de ambas as partes, seja eu como um presidente de uma entidade, seja você no papel de um governador, de um prefeito. E isso na nossa gestão nós fizemos, as relações elas não foram cortadas porque nós nos posicionamos. Então, tudo aquilo que nós fizemos, que nós lutamos, em primeiro lugar foi para cumprir a missão mais importante que tem uma entidade, que é a representatividade. Por isso que eu chamo de última fronteira. E nesse sentido, o trabalho que tem que ser feito, primeiro, é um trabalho técnico, administrativo, mostrando para esses entes públicos a importância que se tem as entidades, o que ela representa, a quantidade de emprego que se representa. Depois, se isso não houver avanço, nós temos que nos preparar juridicamente para colocar na mesa dizer que eu posso recorrer dessas ações, dessas atitudes que não estão fazendo bem para o setor econômico. E se não for possível, entrar sim, cobrar o direito, nem que seja judicialmente, para que, como representante, né, que sou à frente daquela entidade, que realmente os interesses econômicos, não somente das empresas, mas de tudo aquilo que gera a empresa, que os empregos sejam realmente respeitados pelos entes públicos, pela sociedade e pelo próprio corpo das entidades também. Estamos de volta com o Equinócio Verdade e neste bloco vamos conversar com quem defende os nossos interesses comerciais. Nós viemos ao Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá, conhecido por todos como PROCON. Eu estou ao lado da Jéssica Vieira, ela que é a chefe de atendimento aqui do PROCON do Amapá. Jéssica, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui no seu gabinete, aqui no seu ambiente de trabalho. E eu te agradeço também por nos abrir espaço no meio do atendimento, né? As pessoas estão aqui buscando os seus direitos, buscando ajuda e você deu uma pausa para nos atender. Muito obrigado em primeiro lugar. Jéssica, a gente sabe que o PROCON é assim, é a última barreira do consumidor. Quando ele adquire um bem ou um serviço, ele pergunta, ele questiona, ele tira dúvida, ele discute, ele briga e quando ele não sabe mais para onde correr, é no PROCON que ele pede socorro, né? É verdade, a gente diz que o PROCON, ele não tem nem que ser o último, ele tem que estar ali aliado, o consumidor tem que ter esse consentimento que ele tem o PROCON do lado dele. Pode ser o primeiro, então? Pode ser o primeiro. Comprei, tô na dúvida, vou no PROCON. Então eu acho que com isso a gente já vai chegar no tema do nosso programa, que nós estamos desde a semana passada falando sobre área de livre comércio. Muitos dos amapaenses ouvem falar, porque nós vivemos numa área de livre comércio, ouve-se falar de Suframa, de Zona Franca, etc e tal. Aí eu fui lá e comprei um produto, sei lá, um carro, por exemplo, uma caminhonete, que é muito comum, o que falam de caminhonete suframada, né? Aí eu comprei, só que eu estou achando que eu não recebi esse incentivo que eu deveria como consumidor. Lá na concessionária não me explicaram direito. O PROCON pode ajudar o consumidor a descobrir se os direitos dele foram atendidos ou não? Perfeitamente, o PROCON está aqui para isso. O que a gente pede para o consumidor? A nota fiscal dessa compra,
esmiuçar de tudo que ele tem, que ele teve junto com a concessionária, trazer para a gente, vamos ter toda uma análise jurídica e contábil para esclarecer. Se caso tiver alguma ilegalidade, o PROCON já vai diretamente no fornecedor atuar diante da ilegalidade, mas que ele nos procure com toda essa documentação, para que a gente faça essa análise. A gente faz para ele essa análise judicial e contábil. E tem algum custo para os consumidores? Nada, tudo 0,800. O consumidor chega aqui, o que a gente pede, que ele traga todas as informações. Nota fiscal primordial. Ele não pode deixar de forma alguma de andar com a nota fiscal dele. Se é a nota fiscal da concessionária, se é a nota fiscal da fábrica, tudo que ele comprar dentro da concessionária que esteja relacionado a esse desconto, ele traz para a gente e nós vamos assessorá-lo judicialmente contábil. O PROCON tem acesso, por exemplo, se eu trouxer uma nota fiscal do produto, vocês conseguem descobrir por quanto aquela empresa comprou, a quanto revendeu, para saber se o direito foi atendido? Exatamente, a gente vai fazer toda essa análise, é por isso que a gente pede que a nota fiscal é primordial, porque é lá que a gente vai mostrar para ele se caso aquele desconto não está ali dentro do que foi informado. Então, a base toda é essa, nota fiscal, e o consumidor ele tem o hábito de, às vezes, não dar atenção. Nota fiscal, cupom fiscal, então isso é a chave para que a gente possa atuar. E ele tem que dar essa prioridade, não pode ter a mania de pegar ali, bolar e jogar fora, não. Pedir, onde você for, o estabelecimento que você for fazer qualquer compra, cupom fiscal e nota fiscal. Às vezes a gente, não no caso de um carro, que foi o exemplo, mas às vezes uma compra pequena, isso, aquilo, a gente fala, não precisa da notinha não, pode jogar fora, né? Exatamente. Isso é direito do consumidor. Seja posto de combustível, seja no supermercado, seja o que ele comprar, ele tem direito, é um direito dele. E tem fornecedor, não, a gente não está tirando, tá, mas eu vou voltar, que eu quero, porque é um direito dele. E a partir do momento que ele procura o PROCON, ele precisa disso, que é para a gente poder ajudá-lo nessa situação, analisar, ver o valor, ver o desconto. Então, ele precisa disso. E é uma coisa que, às vezes, o consumidor, ele acha que não é necessário. E ele acaba sendo levado por esse erro, porque muitos estabelecimentos não fornecem. Por a gente estar numa área de livre comércio, existem alguns gêneros alimentícios, por exemplo, que são completamente isentos dos impostos. Se o PROCON constatar que o dono lá da empresa comprou com essa isenção e repassou para o cliente e colocou um juro em cima e falou, não, é porque tem os impostos. Se o PROCON constatar isso aí, pode haver uma penalização? Pode. A gente, inclusive, fez recentemente, agora em fevereiro, a pesquisa de preço, a gente faz isso constantemente, que é justamente para identificar se o consumidor está sendo lesado. Então, normalmente é os itens da cesta básica, que dá em torno de uns 30 itens nessa média, e o PROCON ele faz essa pesquisa de campo, que é justamente para ver se o consumidor não está sendo lesado. E a cesta básica é uma das prioridades que é do dia a dia, né, nosso, de consumidor, então a gente também faz essa atuação. Se o consumidor identificou algo que na visão dele está errado, ele pode nos acionar no Disque Denúncia, que é o 151, e nós vamos até lá fazer a verificação. Já que você citou a cesta básica, eu acho importantíssimo a gente falar sobre isso. Graças aos incentivos fiscais, a nossa cesta básica hoje ela está a um preço justo na competição com outros estados. O PROCON tem visto alguma irregularidade assim? Ou a cesta básica nossa ainda está sendo respeitada pelos comerciantes? Ainda está sendo respeitada. A nossa pesquisa está recente, nossa preocupação foi justamente essa, para o consumidor não ser lesado, e diante da nossa pesquisa de campo, ele ainda está tudo ok. Mas é aquilo que a gente vem reforçar. Se em algum local a gente de repente passou batido, de repente não chegamos nesse alcance, que o consumidor nos acione, que nós estamos aqui para identificar e agir. Estamos de volta com o último bloco do Equinócio Verdade desta semana. O programa que foi dividido entre duas exibições, na semana passada e nesta, pois um assunto complexo, como a área de livre comércio de Macapá e Santana, incentivos fiscais, benefícios, é um assunto que vale até mais do que um programa. Fizemos dois. Você lembra que eu prometi a você no final do bloco anterior que neste último bloco nós tínhamos uma espécie de surpresa, uma pegadinha para cada um deles? Pois bem, eu fiz a mesma pergunta para todos os entrevistados, de surpresa, para saber a reação de cada um.
a pergunta foi: se o seu telefone toca agora e a informação que vem do outro lado é de que a Zona Franca de Manaus caiu, acabou e, consequentemente, virou fumaça a área de livre comércio de Macapá e Santana. E agora? Qualquer reação, né, de qualquer empresário, ele pensa logo o que fazer. Quando a gente fala o que fazer, a gente olha para quem está ao nosso redor competindo com a gente. E não é o comércio só local. Nós temos os competidores locais, nós temos a internet, que é nosso competidor, grande competidor hoje, que tem aumentado. Nós temos o vizinho Pará. A primeira reação que eu teria era, no mínimo, era juntar o que eu pudesse, né, buscar recursos, para no mínimo eu ir, porque eu sou comerciante uma vida toda, eu não vou desistir da minha vida. Mas no mínimo, Luiz, eu montar alguma coisa rápida em Belém. Por quê? Porque no mínimo eu vou ficar mais caro do que eu Pará só por conta da logística de Belém para cá. Então, no mínimo eu teria que tentar em outros locais, porque inviabiliza completamente. A gente está falando de inviabilizar, a gente está falando de 30%, 40% a mais numa conta hoje nos produtos. Você tinha logo o concorrente primeiro, que é a internet. O que o cara pudesse comprar, ele ia guardar, mas não ia comprar. Depois você pega hoje, vamos lá, pega uma barcaça aí, você paga 250, 300, 400 reais para estar em Belém. Passa lá 2, 3 dias, junto que for, por exemplo, de matéria condição, coloca numa balsa, vem embora e constrói a sua casa, não gerando nenhuma riqueza aqui. Porque quando a Suframa, porventura, eu tenho convicção de que isso não acontecerá, né? Seria realmente a quebra, em definitivo, né, de uma região aqui que precisa de incentivo. Então, a minha reação, não tenha dúvida, por sobrevivência, era buscar outros mercados, né, e, logicamente, gritar, né, para quem fosse dizer, para que não deixem. O que a gente precisa agora é gritar nesse momento, gritar para as entidades, as entidades gritarem em conjunto para o setor legislativo, que é quem pode nos garantir essa manutenção, né? Para que a gente não tenha de forma alguma o maior dos impactos que tem. Imagina, um estado que só tem a segunda maior matriz. Quando eu falo a segunda, nós temos o funcionalismo público e a segunda maior matriz que nós temos é o comércio. Você quebrar o comércio com a falta da Suframa é você delegar aí, sem dúvida, pelo menos rápido, 10, 15, 20 mil empregos indo embora daqui urgente, né? Indo embora dessa região. Então, a reação seria, para não deixar ninguém tranquilo, seria meio que apavorante, né? A gente vê uma situação dessa. Acabaria também a área de livre comércio. Não tem como a gente imaginar que a Zona Franca de Manaus possa desaparecer e tudo aquilo que ela filiou, tudo aquilo que ela gestou de importante para o desenvolvimento da Amazônia fosse sobreviver. Cada vez que surge a possibilidade de se fazer uma reforma tributária, há sempre o temor de que vá se agredir a Zona Franca de Manaus. Isso significa que todas as forças políticas, inclusive as do Pará, que não tem área de livre comércio e não tem zonas francas, mas sabe qual a importância de ter vizinhos fortes, de economia fortes, para que o Pará também se desenvolva. Então o Norte tem todo o interesse na manutenção da Zona Franca de Manaus. Mantenha-se, então. Perfeito, sim, não tenha dúvida nenhuma. O Amapá irá lutar com toda a força para que a Zona Franca de Manaus continue, porque assim vai continuar a área de livre comércio de Macapá e Santana e a nossa Zona Franca Verde. Seria um colapso muito grande. Eu acho que não teria como te concorrer com o resto do Brasil. Entendeu? Eu acho que muita gente deixaria de investir no Amapá. Entendeu? Eu espero que não aconteça isso. Significativo, um impacto significativo na redução, inclusive, desses produtos que circulam de empresas que talvez hoje estão aqui pelo incentivo. A concorrência seria... Sim, a concorrência e, claro, o impacto direto. Então, assim, nós temos que comemorar o fato de estarmos dentro desse rol de benefícios da Zona Franca e, como eu falei, aproveitar mais esses incentivos, né? Aproveitar mais para quem está aqui, para quem deseja chegar. Então, eu espero que essa notícia nunca chegue, para que Macapá continue e Santana usufruindo dos benefícios. Eu não iria embora do Amapá.
eu continuaria acreditando no Amapá porque eu acredito no Amapá. Eu sei da importância da área de livre comércio. É uma pena que a população do Amapá ela não tenha entendimento sobre o que é a área de livre comércio. Os próprios governos que aí passaram, eles pouco divulgaram a importância da área de livre comércio. Então eu peço mais uma vez, governador, não deixe a nossa área de livre comércio morrer. Se una com nossos irmãos do Amazonas, com as outras regiões que têm área de livre comércio. É importante a nossa sobrevivência no Amapá, no Brasil e no Amapá. No fim das contas, o que nós queremos é trabalhar, gerar emprego, renda, contribuir ainda mais para essa terra, tanto para os que aqui nasceram, quanto para os que para cá vieram. Vamos atrair empresas, vamos fortalecer o campo, a indústria, tornar o nosso comércio ainda mais forte. Já que temos esses incentivos, por que não, né? Mãos à obra. As imagens do programa de hoje são de Manuel Júnior e a produção de Cristina Passos. Até o próximo Equinócio Verdade.